E aí, família linda e maravilhosa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Misael Honório, que hoje nós vamos falar sobre desigualdades sociais, a visão de alguns sociólogos sobre a desigualdade social, que pode cair até no Enem. Se inscreva no canal do Misael aí, caia com o seu dedo aí, dê aquele like, ajude a compartilhar, se você acha que valeu a pena, entendeu? Sabe como é que é dar aquela força pra gente? Então vamos ajudar, vamos compartilhar, vamos tocar para frente isso aí, certo, gente? Vamos lá! Desigualdade social. A desigualdade social é um fator que atinge hoje praticamente todos os países do mundo, de alguma forma, certo? Os fatores que levam às desigualdades sociais estão principalmente ligados às desigualdades econômicas. Aqueles que têm muitos e aqueles que têm poucos. Ainda existe sim ramificações, debates sobre aquele que tem bastante, aquele que não tem nada, até mesmo, por isso mesmo as pessoas ficam até discutindo, até mesmo nos países escandinavos que tem um índice de desenvolvimento muito alto, que é Noruega, países nórdicos, porque esses países de primeiro mundo, eles também têm fatores de desigualdade social. Às vezes a gente acha que não, mas tem sim. Talvez esses fatores sejam diferentes daqui do Brasil. Talvez sejam fatores que a gente possa olhar e falar, nossa, não existe desigualdade. Existe sim, em todos os países do mundo. Outra coisa importante para destacar, a desigualdade social não foi inventado pelo capitalismo. Não, nós precisamos voltar lá atrás para nós entender por que existe essa desigualdade social. Vamos pensar, por exemplo, na época da escravidão. Na Roma, os escravos, os nobres, os patrícios, eles dominavam aquelas cidades, os senadores, e tinha os plebeus, que os plebeus eram os pobres, que não tinham direito a nada. Tinha os ricos e os plebeus, não é isso? Então a desigualdade social começou lá, as castas, onde as pessoas definem a sua condição social e não pelo que você é. Se você tem dinheiro, você é o bambambam. Se você não tem, isso que causa os valores, uma sociedade feudalismo, na época do feudalismo, aquela pirâmide social que tinha os camponeses, os senhores feudais, os burgueses e os camponeses. E dentro da aula de sociologia, a gente aprende que o capitalismo precisa ser debatido, porque o capitalismo existe e eles são bem evidentes para que nós possamos debater. Lá no século XVIII, no período das luzes, luminismo, já afirmavam que a propriedade privada é a causa das desigualdades sociais. Aqueles daquela sociedade daquela época que tem uma propriedade enorme, muitas terras, que é dele, que ele pode produzir, ele acaba dominando em cima daquele que não tem nada. Isso causa um abismo da desigualdade social, que é o que está acontecendo, o que acontece aqui no Brasil. O que causa a desigualdade? Má distribuição de rendas, poucos ganham muitos e muitos não ganham nada. Distribuição de terras, quando é para a burguesia são as melhores terras, quando é para o pobre o trabalhador é ribeirinho, favela. Falta de investimento nas áreas saúde, educação, saneamento, cultura, que é importante. Quando você não investe, o que acaba acontecendo? Entra a corrupção acaba com o direito do trabalhador. Então faz-se uma parcela da população, faz uma
pouca parcela mantém os seus privilégios e a maioria não conseguem alcançar os investimentos que alguns têm. Então a qualidade de vida acaba sendo uma divisória. Às vezes a situação de vida é até menor do que aquela população que não tem direito a nada, não tem um acesso maior. Mas e aqui no Brasil, aqui em Bandeirantes, como que a gente pode ver a desigualdade social? O Brasil, atualmente, ele ocupa a posição 79 no ranking de definição de desigualdade. Direitos básicos, taxa de analfabeto, se há trabalho, se há distribuição de rendas mais justas ou injusta. Então o Brasil está lá atrás do Chile, tudo para lá, e está afundando cada vez mais e vai ficar pior. Por quê? Porque ao mesmo tempo, o Brasil é a 9ª economia do mundo. Nós estamos falando de um segmento que é um país riquíssimo. O Brasil é um país riquíssimo, o celeiro do mundo. Só que o que está acontecendo é o fato de nós não termos um posicionamento. De maneira geral, temos várias ramificações de pensamentos aí que as pessoas pensam. Quando a gente começa a pensar que o Brasil é o 79 no ranking, por quê? Por quê? Justamente porque que você tem a 9ª maior riqueza economia do mundo, que é o Brasil, significa que você tem uma distribuição mais injusta sobre tudo que é produzido. Então a ideia é pensar na economia. A economia está nas mãos de quem? Mais distribuição de terras, de riquezas, de salários, de oportunidades. O Brasil deve se ligar muito à situação da terra. Nós ainda temos uma elite muito forte, aristocracia, coronelismo. Sabe o que é coronelismo? Coronelismo, donos dos engenhos, os senhores dos engenhos, eles que causam a pobreza. A primeira lei de terra do Brasil dizia que apenas aquelas pessoas que tinham poder de compra que poderiam ter acesso à terra. Então, quem não tivesse uma situação altíssima, ela não poderia ter acesso às terras, porque automaticamente ela pertencia automaticamente ao Estado. Isso fazia com que a população que era formada pelos escravos no século XIX, a gente falou aqui, muitos imigrantes italianos que foram chegando aqui, tirava deles o acesso à terra. E muitos já possuíam terra. Então, quem tinha o poder de compra, a elite rural, a aristocracia, economicamente, a gente passa para a República Velha, República da Política do Café com Leite. Será que isso mudou tanto assim? Você tem os direitos garantidos, mas ainda se mantém uma desigualdade muito grande. Pensa numa bancada ruralista hoje. Então, pensar na desigualdade social hoje, pensa na nossa história de hoje. A nossa história contribui na distribuição de rendas. Então, a importância das ciências vizinhas é que nós podemos separar as ciências vizinhas, uma contribui com a outra. E vale lembrar também que o Brasil hoje, não estou falando 2023, as barras subiu nos últimos anos.
hoje com 220 milhões de habitantes, soma mais ou menos 96 milhões de pessoas, que também vale lembrar que durante a história dá para pensar o quanto que a gente teve a escravidão africana e também dos índios que foram escravos aqui no Brasil, e a princesa Isabel, que foi lá feito lá no Congresso Brasileiro. Então a vida dos ex-escravos, na verdade, ela mudou a forma de exploração, mas não melhorou. Ele libertou o escravo, mas o escravo ia fazer o quê, sendo que ele não tinha nada? O que acontece hoje? Nós precisamos destruir o mito da democracia racial. Nós precisamos tratar desigualdade social como uma doença, como um fator étnico, fator diretamente sobre as peculiaridades. Isso é uma prova de que o sistema de meritocracia não funciona. Por quê? Para termos uma boa educação, nós temos que ter boas pessoas com qualidade, igualdade de condições para chegarem no local apropriado. Vou citar um exemplo para você. Quem tem a obrigação de educar os filhos? É o Estado ou é os pais? Se os pais educam os seus filhos na maneira tradicional que funciona, o seu filho vai ser um homem de caráter e vai ser uma mulher honesta. Se você entregar o seu filho, a sua responsabilidade para o Estado assumir o controle da tua vida e o Estado assumir a educação dos teus filhos, o Estado vai educar os teus filhos para servir ao Estado e não para amparar você na sua velhice. Então precisa se tomar muito cuidado com as coisas que estão acontecendo no dia a dia de hoje, porque nós não podemos admitir as coisas que acontecem. Então cabe a nós, os pais de famílias tradicionais, educar os seus filhos. Aprender a ler, a escrever, fazer conta é com a escola, é com o professor. O professor ou a professora, ele não vai educar os teus filhos, porque os seus filhos é seu, não é deles. A função do professor ou professora é ensinar o teu filho a ler, escrever, fazer contas. A educação básica para se tornar um homem e uma mulher de caráter depende de você e não do Estado. Um forte abraço e até a próxima.